Olá, gente, tudo bom? É bom estar de novo com vocês aqui no curso Estudando os 10 Mandamentos, Introdução aos 10 Mandamentos. Seja bem-vindo a você, aluno do nosso curso, que está fazendo o curso mediante os recursos pedagógicos. Seja bem-vindo, Deus abençoe você e sua vida, e você possa crescer no conhecimento da palavra e da lei de Deus como um todo, ok? E a você que assiste o nosso canal no YouTube, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative as notificações, convide outras pessoas para conhecer este canal, e essas pessoas possam, de fato, ser edificadas com aquilo que é divulgado, colocado à disposição de vocês neste canal. Um abraço a todos, para a glória de Deus. Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse curso é ofertado pela Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, em associação, em parceria com o Centro de Estudos Presbiteriano e o Seminário Digital Reformado, ok? Esse curso é um curso que tem como base o texto de Êxodo capítulo 20 e o texto do Catecismo Maior de Westminster, perguntas 101 a 148, na explicação que faz aos 10 mandamentos, ok? É um curso de 40 horas, ou seja, quando eu digo 40 horas, estou falando da explicação que nós colocamos aqui, da leitura do texto bíblico, associado com o acompanhamento que você vai fazer do Catecismo Maior de Westminster, tá? Então, isso tudo forma um conjunto de 40 horas do curso. Então, na hora de você emitir seu certificado, vai ter uma pergunta lá que você vai preencher, que é qual o tempo do curso, né? Qual é as horas do curso. E você vai colocar 40 horas. É o curso, o nome do curso é Introdução aos 10 Mandamentos ou os 10 Mandamentos. Fica a seu critério. Aí, mais o nome do curso é Introdução aos 10 Mandamentos, ok? Muito bem. Chegamos agora para o sétimo mandamento da lei de Deus, que é Êxodo 20, verso 14. Diz assim: não adulterarás. É uma expressão, uma frase pequena, mas se você estudar o Catecismo Maior de Westminster, você verá que a amplitude deste mandamento é algo realmente significativo. Então, eu não vou poder explorar tudo que o Catecismo propõe para nós lá, e é bom que você leia lá o Catecismo, para ver como o Catecismo lida com essa grande questão da preservação da família expressa no sétimo mandamento. Geralmente você lê o sétimo mandamento e só pensa no sétimo mandamento ligado à questão do adultério, da traição, da fornicação e outras coisas afins. Mas o sétimo mandamento envolve prioritariamente, de maneira prioritária e primordialmente, a preservação da vida, da família e a glorificação a Deus acima de tudo, né? Então, a primeira questão que você descobre no texto, quando diz assim, não adulterarás, a implicação disso é a família, ela é planejada por Deus e é importante para ele. Aqui você tem um eco claro de Êxodo capítulo 20, versos de 4 a 6, quando Deus estabelece lá o mandamento sobre a adoração em família. Então, a família ela é planejada por Deus, tirada e criada para fomentar adoradores legítimos através de uma descendência santa. Daí as igrejas presbiterianas implicarem na sua teologia o batismo infantil, e essa ideia do batismo infantil é derivada desse conceito de aliança que inclui as famílias. Então a família ela é planejada por Deus e por isso Deus quer preservá-la, incluindo a manutenção da santidade do matrimônio e daquilo que é necessário, né? Um outro ponto que se destaca quando nós lemos esse mandamento, ele está ligado àquilo que nós chamamos de que o casamento lícito ele é autorizado na Escritura. Então aqui o que nós podemos aprender é que aquilo que é justo, todos os indivíduos que têm o consentimento livre, ajuizado, e não há nenhum impedimento disso, né? Não seja parentes consanguíneos, eles podem e têm o direito ao casamento. Esse é um ponto muito básico na Escritura Sagrada. Aliás, essa questão de consanguinidade, ela é bem mais, digamos assim, explícita na primeira edição da Constituição de Fé de Westminster, né? Os padrões de Westminster, de maneira mais abundante, mais clara, mais evidente. Inclusive, a versão que a IPB adota é a versão revisada de 1700 e alguma coisa, provocada pela Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, né? E aí você vai ter agora essa edição e a edição original que vai falar dos casamentos consanguíneos. Então, todo casamento lícito precisa ser ordenado. Se você proíbe um casamento lícito entre um homem e uma mulher, por exemplo, ele é lícito, ele é verdadeiro, ele é legítimo,
ele tem todo o aparato, tanto legal, judicial e moral, ele deve ser permitido. É estranho, por exemplo, o que nós vivemos nos dias atuais, né? Sobre casamento legítimo, né? As pessoas querem fazer aquilo que não é casamento, né? Há pessoas que dizem que o casamento é tão fracassado, né? Que a esquerda moral, né? A esquerda mesmo, ideológica, ela busca de todos os meios unir sexos iguais, né? Para o matrimônio. Entretanto, quando nós olhamos, isso não é meramente o fato deles quererem ter um casamento. O fato é que eles querem bagunçar a ideia de casamento. Esse é o ponto básico que você tem no estudo teológico e ideológico da coisa. Agora, aqui quando diz que o casamento deve ser legítimo, né, lícito, deve ser autorizado, implica também na santidade do casamento. O casamento é santo, é uma santidade. Ele é algo real, verdadeiro, santo. Deus ordenou ele, Deus estabeleceu ele, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24. E também a santidade no casamento. Lá o autor dos Hebreus, né, Paulo escrevendo aos Hebreus, vai dizer que o casamento é um mecanismo de santidade. Calvino, escrevendo o seu comentário a Hebreus, vai lembrar que quando ele vai assim que seja digno de honra e sem mácula, né, acho que é Hebreus capítulo 4, verso 13, onde o autor de Hebreus vai dizer que o casamento ele é instrumento de santidade. Calvino vai dizer isso, né? O casamento é instrumento de santidade contra a fornicação, a pornografia e o adultério. Então, o sexo no casamento precisa ser feito e praticado para a glória dele, né? O apóstolo Paulo, lá escrevendo na 1 Coríntios capítulo 7, vai dizer que não devemos privar um ao outro, marido e mulher. O cônjuge não deve se privar um do outro, a não ser por salvo mútuo consentimento em oração e depois voltar rapidamente para que Satanás não tente por causa da incontinência, né? Então é importante a preservação do matrimônio através dessa ideia. Também é dito também que é pecado também nesse conceito que o mandamento estabelece, a proibição do casamento legítimo. E nós vemos isso muito pelo humanismo, né? O humanismo ele proíbe o casamento legítimo entre um homem e uma mulher, se ele for sacerdote, quiser ser sacerdote. Então, se ele fosse um sacerdote, um padre, um pastor, ele é proibido de casar, e a gente sabe as razões disso, né, historicamente, mas o ponto aqui é a proibição disso é pecado. Um casamento legítimo, está tudo certo, você proibir pecado. Mas também há um outro ponto que a gente vê muito comum hoje na vida da sociedade, dos jovens, inclusive da igreja. É pecado também a demora indevida do casamento. O catecismo menciona isso. O que seria isso? Aqueles noivados, aqueles namoros demorados, né? Eles são pecaminosos, porque eles estão, de fato, indo contra a lei de Deus. Você tem condição de casar, você sabe que pode casar, você tem... Então, você tem um namoro aí de 10, 20, 15, 30 anos, até namoro de 2 anos já é uma questão de demora indevida do casamento. Então, é necessário que se regule isso. Uma boa opção para você entender sobre casamento muito bom é o livro do Voldy Bauchan, o Voldy Bauchan, é um livro chamado O que ele deve ser se quiser casar com minha filha. É um livro clássico, excelente, que toca nessas questões pertinentes à família e à construção familiar. Então, quando nós estudamos o Sétimo Mandamento à luz do Catecismo Maior de Westminster, nós vemos, e à luz da Escritura Sagrada primordialmente, nós vemos de maneira muito clara, muito nítida, que é pecaminoso toda ação contrária à família. Aqui o Malcolm Smith me lembra mais uma vez que o Sexto Mandamento fala da preservação da vida do indivíduo, o Sétimo Mandamento fala da preservação da honra marital e familiar do indivíduo. Quando você entra contra essa honra, você destrói não apenas a vida do indivíduo, mas toda a sua existência. Interessante esse pensamento do Malcolm Smith, e vale a pena você, de fato, pensar sobre isso, ok? Esse é o ensino geral do sétimo mandamento da lei de Deus. Vamos para o oitavo mandamento? Então, o oitavo mandamento vai falar sobre o direito à propriedade. Êxodo 20, verso 15. Olha o que diz o texto sagrado para nós. Não furtarás. Veja, esse mandamento ele vai falar do direito à propriedade como direito inalienável do indivíduo. Lembra que eu falei do Bastian? Bastian vai falar que o indivíduo tem os direitos naturais à vida, à propriedade e à liberdade.
Então, o fato dele ter direito à propriedade é um direito inalienável dado por Deus ao indivíduo, ao homem, né? Então, o indivíduo, o homem, ele tem direito a ter suas posses, a possuir. Quando ele diz assim, não furtarás, é porque você não pode tirar o que é do outro. Daqui nós temos algumas rejeições muito claras. Primeiro, rejeita-se o comunismo. As pessoas apelam para a escritura como um todo, inclusive eu preguei recentemente, estou pregando na nossa igreja, uma exposição no livro de Atos dos Apóstolos. E eu preguei recentemente na igreja aquela passagem lá de Atos capítulo 4, versos de 32 a 35, onde, de fato, ali nós vemos uma igreja generosa sendo presente. E mencionei esse fato, né? As pessoas pegam aquela passagem, que eles pegavam tudo, vendiam, e distribuía à medida que alguém tinha necessidade e depositava aos pés dos apóstolos. Nesse conceito, você tem a questão do comunismo, que as pessoas pegam aquele texto para basear o comunismo. Veja, a escritura de maneira inequívoca coloca para nós que o comunismo ele não tem base na escritura sagrada, não tem base na palavra de Deus e que aquilo ali não é compulsório. Tanto é que o fato no capítulo 5 de Atos você verá um personagem chamado Ananias e Safira que vende uma propriedade e eles mentem dizendo que venderam por X e deram X à igreja e Pedro pergunta, ó, se você tivesse guardado para você não era seu, pertence a ele, é dele. Então esse é o ponto. O outro elemento importante, ele rejeita também o socialismo, esse mandamento, né? A ideia de você ser obrigado a dividir tudo com o outro, né? A escritura deixa bem claro que a propriedade é sua e você usa da maneira que bem lhe aprouver. Também aqui é aprovado e é preservado o direito de posse, você tem o direito de possuir as coisas. E também nós temos aqui um outro elemento significativo aqui, que é pecado você não buscar a melhora da condição, melhorar a condição financeira sua. Você tem uma quantidade de trabalho melhor, com um desenvolvimento melhor, e você se priva de fazer isso, você está pecando. Se surgir uma oportunidade, você ter uma melhor, e é um trabalho legítimo, verdadeiro, não contraria a palavra de Deus, não vai contra a verdade do Senhor, siga isso, né? Siga por esse caminho, porque você está dando uma melhor qualidade de vida à sua família, ok? Então, que nós possamos, de fato, não roubar, não furtar, não fazer isso contra a palavra de Deus. É claro que o catecismo vai mencionar para nós a questão dos contratos, da questão do encarecimento dos bens, dos produtos em tempos de crise para supervalorizar o produto, o cartel, né, que a gente vê muito acontecer. As empresas estatais, elas quebram exatamente o princípio da propriedade e quebram esse mandamento. Porque o que ela faz? Por exemplo, pega a empresa como nós temos a Petrobras, por exemplo. Embora ela tenha mercado livre em uma parte, ela é estatal na sua maior parte. E o Estado definindo valores de produtos, isso faz com que o produto encareça. Isso é um cartel estatal e nós precisamos pensar sobre isso. Então, há vários assuntos que nós não vamos abordar aqui na nossa aula, que é uma aula resumida, introdutória, mas leia lá no Catecismo Maior e você vai descobrir algumas coisas muito, muito interessantes, tá bom? Muito bem, Deus abençoe você. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Encerrando assim, na próxima estaremos encerrando o nosso curso. Deus abençoe você. Nos vemos lá para a glória de Deus.